Etapa 1 da ATP, da disciplina de Administração da Produção e Operações. Para preencher, vou preencher do zero, usando como base os valores que o professor usou, porque a gente tem um comparativo para ver se as fórmulas estão corretas. Então já deixei aqui posicionado no vídeo, vou abrir o arquivo e a gente vai começar a preencher. Então vamos para a primeira aba. Está em branco. Esse aqui é o arquivo baixado do AVA. E a primeira coisa que a gente tem que colocar é o faturamento. E aí ele tem aqui uma observação. O faturamento tem que ser um valor entre 800 mil e 1 milhão e 250 mil. Esse valor você escolhe. É um valor aleatório entre esses dois extremos. No exemplo do professor, ele usa o valor máximo. Então a gente vai usar esse, porque é a nossa referência. Definido isso, a gente vai agora definir a porcentagem de crescimento anual do ano 2 até o ano 10. E ao passar o mouse por cima, também tem limites de mínimo e máximo, e às vezes ele dá o valor exato que ele quer que seja essa porcentagem. A gente vai usar a mesma porcentagem que o professor escolheu. Então é 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Então, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1. E no ano 10 também é 1. 1. Então, quando ele fica verde, significa que está atendendo às observações que foram colocadas ali. Os requisitos que foram colocados. Definido a porcentagem, o percentual de crescimento e definido o faturamento do primeiro ano, a gente agora vai calcular esse faturamento com o crescimento para todos os outros anos. Para fazer isso, a gente coloca o sinal de igual, clica no faturamento do ano anterior, mais, novamente, mais abre aspas, clica no faturamento mais uma vez e multiplica pela porcentagem. Então, o que ele fez? Ele pegou o 1.250.000 e somou 30% nesse valor. Pode ver que ele bate com o valor aqui do professor, né? Tá correto. Feito isso, é só a gente puxar para o lado que ele já vai adaptar a fórmula para as células. Então perceba que tudo está ok. A única coisa que tem que prestar atenção. Quando você vai no ano 4, ele tem uma observação que esse valor do ano 4 tem que ser acima de 2 milhões. Vamos destacar um pouquinho isso. Então o que acontece? Se você colocar aqui, por exemplo, o mínimo, que é o 800 mil, ele não alcança. Como que você pode fazer para alcançar o valor? Você pode aumentar as porcentagens dos 3 primeiros anos. Então aqui 30 eu posso aumentar para 40. O 20 eu posso aumentar para 30. E o 10 eu posso aumentar para 15. Só que mesmo fazendo isso, ele não vai chegar no total. Porque 800 mil é muito baixo. Então eu posso aumentar aqui para, por exemplo, 1 milhão. Aqui está 100 mil. Deixa eu colocar mais um zero. 1 milhão. Olha, ele não chegou. Porém, se eu mexer nas porcentagens agora, ó, só de mexer nesses dois primeiros ele alcançou. Então 800 mil não vai ser o suficiente. 950 talvez seja, ao mexer nas porcentagens, ok? É assim que a gente corrige esse valor. Eu vou voltar para o exemplo original, porque a gente está usando ele de base. Então voltamos ao exemplo igual do professor. Só checando aqui. Isso, ó. 2.145.000, 2.145.000. Ok. Feito isso, a gente vai pegar agora e calcular a demanda total
dividido pelo valor unitário do tijolo. Então, eu pego igual valor do faturamento dividido por 1,24. Bateu o valor, a gente puxa para ele calcular dos outros anos. Aí só checar o último ano para ver se bateu também. Tá certinho. Ok. Então nós temos aqui que a quantidade de tijolos necessários são de 1.008.065. Desse total, eu tenho que dividir em dois tipos de tijolos. Tijolos de um furo e tijolos de 2 furos. O de um furo é 20% desse valor. E o de 2 furos é 80% desse valor. Como que eu calculo? Eu calculo o sinal de igual, pego a demanda total e multiplico por 0,2 para achar 20%. No de baixo, igual, demanda total, vezes 0,8 para dar 80%. E a soma desses dois tem que dar a demanda total. Conferindo aqui com o do professor, valores bateram, só puxar para o lado que ele preenche o resto. Vamos checar o valor final, 404.891, bateu. E aqui a gente puxa novamente. E com isso a gente fez toda a parte relacionada ao ano. Agora a gente vai pegar essas informações, essa demanda total, e ao invés de trabalhar com anual, a gente vai quebrar para mensal. Mensal está escrito errado aqui, vamos corrigir. Não tem esse acento. Então, como que eu faço para transformar o anual em mensal? Coloco o sinal de igual, pego a demanda total anual e divido por 12 meses. E aí eu tenho a demanda total do mês, o que deve ser produzido no mês. E novamente a gente divide isso em tijolo de um furo e tijolo de 2 furos. Então a lógica é a mesma que antes. Eu pego a demanda total do mês, multiplico por 0,2 para achar 20%. Pego a demanda total do mês, multiplico por 0,8 para achar os 80%. Checamos os valores. Ok. Por que eu estou usando o exemplo do professor? Porque se você fizer dessa maneira, depois é só substituir os valores que as fórmulas já estão prontas e ele vai calcular tudo automaticamente. Eu posso fazer um exemplo disso quando finalizar essa aba. Feito esses cálculos, puxo para o lado. Vamos lá, puxar para o lado aqui também. E aqui puxamos mais uma vez para o lado. E aí a gente já checa ali o do professor. Então, último ano, nós temos que ter aqui 168.705, bateu. 33.741 está correto. 134.964 também está correto. Então, até aqui tudo está certo. Agora que a gente já sabe o que tem que ser produzido no mês, a gente vai definir o que tem que ser produzido por dia dentro do mês. Aqui do lado, ele diz que são 22 dias no mês. Então, a gente vai colocar o sinal de igual, pega a demanda total mensal e divide por 22 dias. E essa é a produção diária. Média, né? Mas essa seria a produção diária. Pegando essa demanda total diária, a gente vai dividir em um furo, 20%, 2 furos, 80%. Então, igual demanda total do dia vezes 0,2 para 20%, igual demanda total do dia vezes 0,8 para 80%. Checamos novamente. Então temos aqui, está correto? Mesma coisa, puxa para o lado.
Então, puxamos aqui. Puxamos aqui. E puxamos aqui. Vamos checar os valores novamente. 7668, 1534, 613, tá certo. Então agora já sabe qual que é o esperado de produção diária. E para fechar, a gente vai pegar a produção diária e vamos dividir por horas. A gente quer descobrir quantos tijolos serão produzidos por hora de trabalho no dia. Então a gente pega a demanda total diária e divide pelas 8 horas úteis. Divide novamente, separa, né, em um furo e 2 furos. Então, demanda total horária vezes 0,2 para os 20%. E vezes 0,8 para os 80%. 477 bateu, provavelmente o resto também bateu. E aí puxa para preencher o resto. Então puxamos ali. Puxamos aqui. E puxamos aqui. E agora a etapa 1 está preenchida. Perceba que está tudo em verde. Então está tudo dentro dos requisitos. Como o professor falou, não use o mesmo valor que o meu, você pode fazer. Como está tudo aqui está dentro de fórmulas. Você pode mudar aqui, por exemplo, para 1.125.000. Perceba que ele atualizou todos os valores. Aqui ele ficou abaixo. Então o que eu posso fazer? Eu posso aumentar aqui para 15%. Perceba que agora ele atendeu. Então, só de mudar o valor aqui e mexer em uma porcentagem, eu já faço ele atender os pré-requisitos do projeto. Eu vou finalizar aqui esse vídeo, mas farei um para explicar a próxima aba.